Jesus não vai nos aceitar, porque aceitar é algo que ele já fez. Você já se parou para perguntar por que muitas vezes a gente sente como se fosse um vazio, mesmo sabendo que Jesus já nos aceitou? Talvez seja porque, apesar de sua aceitação, cabe a nós colocá-lo como prioridade, e quem precisa tomar vergonha na cara e aprumar a vida, seja nós, eu e você. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Somos humanos, descendentes de Adão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Não tem como eu multiplicar laranjas em maçã, nem o homem corrompido em santo, a não ser que ele não viesse ser gerado por um homem, sendo então santo, por não carregar a herança pecaminosa de Adão. O pecado ocorre por imperfeições humanas que nos levam a errar o alvo, que é a vontade de Deus. Transgredimos quando desobedecemos conscientemente as leis que Deus nos deu. Nos tornamos iníquos quando somos envolvidos por pensamentos e sentimentos perversos e não sentimos mais culpa. Para um nível de conversa, vamos chamar os três de pecado mesmo. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. Mas somos tentados o tempo todo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ser tentado não é pecado. Você realmente entende que a todo instante tem demônios ao nosso redor nos estudando a fim de encontrar brecha? Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Mas eu vou te contar um segredo, bem baixinho inclusive. O diabo não perde tempo nos fazendo pecar. Já fazemos isso por livre vontade. As novas armas dele estão focadas em nos aprisionar. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o seu rosto, e por isso ele não os ouvirá. O pecado nos afasta de Deus e coloca sobre nós um fardo pesado, atrasando nossa vida. Mas um dia, um homem revestido da unção de um Deus nos convidou: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o segredo é reconhecer os nossos pecados e aceitar que precisamos mudar. Esquecer o passado, começar a mudança e viver feliz. Mas num deslize, podemos cair. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não podemos vencer a nossa própria carne pecaminosa sem preparo e auxílio. Precisamos orar, jejuar, ler a palavra, aceitar Jesus como nosso único e fiel Salvador e pedir que o Espírito Santo nos ajude. O segredo é cumprir os nossos deveres cristãos e ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Não é fácil, eu sei. Não é do dia pra noite. Mas começa com um não pra isso, um não pra aquilo. Afinal, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do nosso corpo do que ir todo ele para o inferno. Em outras palavras, se as suas redes sociais te fazem pecar, desinstala. Se o fato de você ficar sozinho, confinado em algum lugar, te faz pecar, vai caminhar com a ajuda do Espírito Santo e a motivação de ter uma vida com Cristo. Portanto, agora já não há condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas plenamente em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Mas por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção, por meio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos aquilo que não vemos, aguardamo-lo paciente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, pela vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? E de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Mas
Ele ainda me ama? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, reflita sobre a sua vida. Onde você pode fazer mudanças que sejam práticas para colocar Jesus como sua prioridade? Faça um compromisso agora mesmo. Busque ajuda do Espírito Santo e passe a viver de acordo com o propósito que Deus tem para você.